Saludos, 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 hermosos e hermosas. Olá, que tal? O que tem ocorrido ante todas as atitudes perpetradas por Bolsonaro e sua trupe, e sua turma e seu bando? O mercado, vozes do mercado, e isso inclui uma série de segmentos, já falam em queda de Bolsonaro. Em todos os setores da vida e da economia nacional, começa a se erguer opinião contrária à continuidade desse desgoverno. É difícil, ninguém está aguentando mais. Principalmente o setor econômico-financeiro, e esse não está tendo o que lhe foi prometido. A sua equipe e ele próprio e seus filhos escolhem um para falar alguma coisa e depois o outro vem e desdiz ou blefa ou então avilta, zomba. Lá na viagem dos Estados Unidos, durante discurso do vovô de Chicago, aquele que parou no tempo, o Paulo Guedes, ele repetiu o bordão: a China pode comprar no Brasil, mas não comprar o Brasil. E Steve Bannon, o amiguinho do astrólogo, aquele que eleva o ego do Dudu, o filho do Bolsonaro, ele discorreu sobre o tema, dizendo que o Brasil precisa reduzir sua codependência com a China. Obviamente, são os interesses dos Estados Unidos, que temem todo o poderio da China, e ao mesmo tempo os Estados Unidos ganham porque eles sim vão comercializar com a China aquilo que o Brasil deixa de comercializar. Poderemos perder 30 bilhões de dólares em investimentos dos chineses. Atacar a China, hermosos e hermosas, para defender os Estados Unidos, devem ser defendidos os interesses do país. Devem ser postos em primeiro lugar, do país, da nação. Então vamos falar dessa coisa, dessa criatura que puseram no poder, que elegeram, cujo lema verdadeiro nunca foi nem nunca será o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que só está levando muitas vantagens com essa ligação, com essa linha direta com os Estados Unidos, com essa submissão. O que vamos tratar aqui é essa declaração falsa, hipócrita do Bolsonaro, dizendo que tem vergonha da corrupção. Me dá vergonha viver em um país onde a corrupção existiu como em nenhum outro mundo. Ele está falando de mundo. Corrupção existe em muitos países do mundo. Sabemos muito, muito, muito bem disso. Mas Bolsonaro nunca foi e nunca será uma pessoa ética, honesta, incorruptível. Primeiro, porque ele está defendendo os interesses apenas dos Estados Unidos, acabando com o nosso país, deixando as traças, como ele mesmo disse, que veio para desconstruir, para destruir e não para construir. Por exemplo, Bolsonaro é incorruptível. No seu governo, inaugurou-se o círculo virtuoso. Só tolos acreditam nessa big fake news. Por exemplo, foi disponibilizado pelo governo Bolsonaro e obviamente por ele 1 bilhão
para que o Congresso Nacional votasse a favor da reforma da Previdência, sendo que estão reservados ainda para tal mais 2 bilhões, além de distribuição de cargos em segundo e terceiro escalões. Isto é política velha, é corrupção, é o toma lá da cá, faz isso para mim que eu te dou tanto, eu te compro, qual é o teu preço? Passa, vota sim na reforma da Previdência. Olha, a reforma da Previdência é para o bem do Brasil e para o bem dos trabalhadores. A reforma da Previdência é justa. Veja, por exemplo, os militares não terão reforma da Previdência. Eles terão reestruturação dos quadros e das carreiras. Todos esqueceram, ou pelo menos a maioria, das ligações íntimas, inafastáveis, incontestáveis, não só do filho Flávio e da família Bolsonaro, inclusive a Michele, mas do próprio Jair com o Queiroz. Mas vocês já esqueceram o Queiroz. Até hoje ele nunca foi depor. Sabe o Queiroz, aquele laranja? Os 7 milhões, sabe? Que coincidentemente se encaixam perfeitamente nas negociações do Flávio em compra e venda de apartamentos de alto luxo. A grande maioria esqueceu do mensalinho, do pedágio. Esqueceram que ele bancou o cara de pau quando disse que a filha do Queiroz, sim, comparecia e compareceu todos os dias lá em seu gabinete como assessora, quando a mesma ficava no Rio de Janeiro por ser personal trainer. Esqueceram? Esqueceram sim. Esqueceram dos laranjas, do Bebiano e do Bivar, e para onde esse dinheiro foi? Não, o Bolsonaro teve uma campanha paupérrima. Ele ficou 2 anos em campanha política. Com que dinheiro? Dinheiro desviado daqui mesmo e dinheiro de fora, como a própria Lava Jato e como a maioria das instâncias de corrupção no Brasil. Vocês esqueceram que tanto Bolsonaro quanto o Flávio, o Jair e o Flávio, fizeram uma série de homenagens, seja na Alerj, seja na Câmara dos Deputados, a muitos militares conhecidos por pertencerem a uma milícia denominada Escritório do Crime, que é o terror na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vocês esqueceram que ele se elegeu à custa de fechar com corruptos como a bancada da bala. Isso aí ele já fez uma boa parte ao flexibilizar a posse de armas e agora buscando flexibilizar o porte de armas. Ele se elegeu porque ele fechou com a mineração, com o agronegócio, com banqueiros, com grandes empresários, com os Estados Unidos. O honesto, o que se diz honesto, quem é honesto não precisa falar, mostra com seus atos que gastou muito mais que qualquer um nesses últimos anos no cartão corporativo. Esse cara que acabou com a soberania do Brasil, que juntamente com sua trupe, toda orquestradinha, mediocrizou sobremaneira todo esse país e toda essa nação, abriu as portas para tudo, fauna, flora, subsolo, para que tudo seja explorado por pessoas que não são do Brasil, que vai acabar com a Petrobras, com o Banco do Brasil, com a Caixa, com tudo, que pretende acabar com a Previdência, ajudando assim aos banqueiros, aos donos de organizações financeiras. O presidente que transformou um país que tinha boas relações diplomáticas
na casa da mãe Joana. Tudo o que for mandado pelos Estados Unidos, eles fazem. Ele dá tudo de graça, porque vende tudo a preço vil. Até R$1 ele está vendendo. E, no entanto, em tudo isso, eles auferiram vultosas vantagens financeiras e uma série de outros tipos de vantagens. Inclusive, ele acha que fazendo esse joguinho de lacaio, ele está com as costas largas e ninguém irá derrubá-lo porque os Estados Unidos irão apoiá-lo. Lembremos da perda da venda de soja para a China, e os Estados Unidos foram os vendedores. O prejuízo foi nosso, o ganho dos Estados Unidos. Lembremos que ele se ofereceu para comprar 750 mil toneladas de trigo sem qualquer tarifa que onere os Estados Unidos, que ele concede à base de Alcântara a melhor e mais privilegiada posição para lançamento de foguetes e mísseis do mundo. Lembrem-se que ou ele blefa ou ele fala a verdade, sabe-se lá. É um jogo maldito que diz que sim, entraria em guerra com a Venezuela e com certeza nosso exército não suportaria sequer 48 horas. Lembrem-se o que o Onyx falou ele, mas quem estava falando é toda a trupe e os interesses a que eles representam, o necessário derramamento de sangue. Lembrem-se, ruas serão lavadas com a morte de muitos inocentes. Lembrem-se que o cara e todos que estão ao redor dele pertencem a uma nazista supremacia branca. Inclusive o próprio Hamilton fala do branqueamento da população. São ultradireitistas, são misóginos. Lembrem-se que estão a favor de mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, o que vai causar grandes e sérias consequências. Lembrem-se agora o episódio das colinas de Golã. Tudo isso gera perigo, não só prejuízo financeiro com a venda de carnes para os países árabes, mas também um perigo de terrorismo no Brasil. Mas isso não é importante. O Bolsonaro tem vergonha da corrupção. Ele nem deve se olhar no espelho, já que ele tem tanta vergonha da corrupção. Finalizando, se pode chamar de política isso, a política deste desgoverno é de total desrespeito ao Brasil, à nação, à soberania, ao Estado democrático de direito, aos interesses da nação brasileira, defendendo única e exclusivamente todos os interesses dos Estados Unidos e decisões dos Estados Unidos. Eu creio, para uma boa parcela, a ficha vai cair. E tenho absoluta certeza, errar é humano, ser enganado mais ainda mais por pessoas altamente manipuladoras, altamente nocivas. Então, arrepender-se de ter votado numa criatura dessa, afinal não havia opção, ou era 6 ou meia dúzia. Só que esse meia dúzia ficou bem pior. Há muito mais fanatismo do que havia no anterior, há ódio declarado, há desrespeito a todas as minorias, há subserviência total e única e exclusivamente aos interesses dos Estados Unidos. Eles odeiam ter nascido nesse país, detestam esse povo pobre e subdesenvolvido. O sonho deles, o grande sonho, é ir morar nos Estados Unidos. Pois vão, nos deixem aqui em paz. Perfecto? Entonces esto, hermosos y hermosas, hermositos y hermositas, este mal sabor en la boca há de sair.
não há mal que dure para sempre. Agur, nos encontramos no próximo. A Vera.